O país não recebeu esse nome por causa do seu povo. Recebeu por causa do que os europeus queriam roubar. Quando os portugueses chegaram à costa da África Ocidental, no século XV, não perguntaram como os povos locais chamavam aquela terra. Não perguntaram sobre a sua história. Não perguntaram sobre a sua cultura. Eles olharam para a riqueza e deram-lhe um nome baseado naquilo que lhes interessava. Marfim. Muito marfim. Tanto marfim que aquela região passou a ser conhecida pelos europeus como a Costa do Marfim. Um nome que não homenageava os seus habitantes, homenageava uma mercadoria. Séculos depois, os franceses chegaram e mantiveram o nome Côte d'Ivoire, Costa do Marfim. Mas o que veio a seguir foi muito mais valioso para a Europa do que as presas dos elefantes. Foi a própria terra. Foi o trabalho dos africanos. Foi a riqueza produzida por milhões de pessoas que nunca veriam os lucros do seu próprio esforço. Em 1893, a França transformou oficialmente o território numa colônia. Vieram os impostos. Vieram as leis coloniais. Vieram as plantações. Vieram os trabalhos forçados. Vieram as punições. Veio o sistema conhecido como indigenat, que colocava os africanos sob um conjunto de regras especiais e profundamente discriminatórias. Na prática, existiam cidadãos e existiam colonizados. Enquanto Paris enriquecia com o cacau, o café e outras exportações, milhares de africanos eram obrigados a trabalhar para sustentar um sistema construído para beneficiar a metrópole. Quem resistia era reprimido. Quem se rebelava era perseguido. Quem sonhava com liberdade era tratado como ameaça. Mas a resistência nunca desapareceu. Homens e mulheres continuaram lutando. Chefes tradicionais continuaram resistindo. Líderes africanos continuaram enfrentando o avanço colonial, porque nenhuma ocupação consegue apagar completamente a vontade de um povo de ser dono do próprio destino. Em 1960, a Costa do Marfim conquistou finalmente a independência. Mas a independência política não apagou séculos de exploração. Muitas das estruturas econômicas criadas durante o período colonial continuaram existindo. E algumas das cicatrizes deixadas pela colonização ainda são visíveis até hoje. Talvez por isso a história da Costa do Marfim seja tão importante, porque ela nos lembra de algo que raramente aparece nos livros. Antes de ser uma colônia, antes de ser uma fronteira desenhada por europeus, antes de ser chamada Costa do Marfim. Aquela terra já tinha povos, já tinha história, já tinha civilizações, já tinha identidade.